Este documento consiste na entrevista entre Mark Impel e James Marru em abril de 2013. Mark, uma das principais perguntas que eu acho que a maioria das pessoas tem. E provavelmente parece ingênuo, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso de qualquer maneira. Qual é o propósito dessa coisa toda chamada humanidade? Por que não podemos simplesmente conviver e viver juntos em algum tipo de harmonia familiar? James, você já viu Dançando com as Estrelas? Marcos, algumas vezes. Eu não sou um grande fã de dança, como minha esposa vai dizer com prazer. James, os espanhóis adoram dançar. É uma essência cultural. Enfim, para responder sua pergunta, vou usar uma metáfora, e nessa metáfora está o conceito do show Dancing with the Stars. No programa, dançarinos profissionais especializados em pares com celebridades de entretenimento inexperientes na dança. Embora seja discutível o quão famosos eles são em muitos casos, mas por isso mesmo vamos chamá-los de dançarinos famosos. Em cada show, um par é eliminado, até que um vencedor seja revelado no último show. Então, com o quadro definido, imagine que toda a Terra é uma pista de dança. De um lado da passarela você tem as celebridades. Agora, para ser razoável, essas celebridades não são necessariamente famosas. Do outro lado da pista de dança estão os experientes dançarinos profissionais. Celebridades. Bem, eles são a velha guarda. De certa forma, eles representam de onde veio a humanidade, nossa jornada passada. Eles são a parte da humanidade que vive predominantemente no cérebro esquerdo, o cérebro reptiliano, a personalidade do ego, a concha temporal. Eles vivem para desfrutar, mas também com medo. Então esse grupo, como você pode imaginar, está preocupado em escanear seu ambiente e olhar as ameaças, os problemas. Eles analisam seu ambiente, tentando resolver os problemas, estruturando seu mundo em conformidade. Na norma. Eles preferem cair na norma, fazer parte da história tridimensional, ter sucesso, adquirir coisas, ser uma engrenagem na roda e tentar o seu melhor para não balançar o barco. Do outro lado da pista de dança temos os profissionais. Eles representam para onde a humanidade está indo. O futuro dela. Eles são a parte da humanidade que vive principalmente em seu cérebro direito. Eles são mais intuitivos, centrados no coração, criativos. Eles são a parte que tenta obter o tom de igualdade e unidade. Eles têm um senso de campos de energia. Aquele oceano de energia em que todos vivemos. Eles são os agentes da mudança, então, por definição, eles balançam o barco. Então, você tem esses dois grupos que andam na pista de dança chamados AF. A música, o que faz esses dois grupos começarem a dançar e interagir, é dada pelos sutis campos vibracionais em que nosso sistema solar se move cada vez que realiza seu grande ciclo, em torno do centro galáctico da Via Láctea. Essa música, se você pode chamá-la assim, está reunindo toda a humanidade nesta dança. Agora, nesta fase, a dança parece estranha. Isso mesmo. Você está comigo até agora. Mark, sim, eu te sigo. Esses dois grupos são de tamanho semelhante. James, a proporção é de cerca de 650 celebridades para cada dançarino profissional. No entanto, não é simplesmente que existem dois grupos. Essa dicotomia ou dualidade também se refere ao indivíduo. Mark, ok, acho que me perdi. James, dentro do indivíduo, cada pessoa, existe essa pista de dança em um nível microscópico. Lembre-se que vivemos em um universo holográfico. É por isso que essa relação proporcional desempenha um papel tão importante em toda essa dança. Mas falarei disso mais tarde. Por enquanto, pense em você como uma pista de dança. Por um lado você é uma celebridade. Você tem um cérebro reptiliano, seu cérebro esquerdo. Você é um sobrevivente. Um conformista lógico. Estas não são coisas ruins. Não estou rotulando celebridades como ruins e profissionais como bons. Ambos são necessários para ter alquimia. É a razão de sua presença na tomada de decisões, portanto. É o ponto crítico. Por outro lado, você tem sua alma, coração, cérebro direito, mente superior, intuição.
Quando estes são ativados em sua vida, e com isso quero dizer que você os convocou através da prática das virtudes do coração, você pode alcançar aquela parte de você que é uma celebridade. Esta parte está codificada em seu instrumento humano e analisa as ameaças, tenta sobreviver. É o ego egoísta, que vê 3 dimensões e nada mais. Você está dançando internamente. Então aqui você tem essa dicotomia, essa dualidade. E tudo está dentro de você. Da mesma forma, está tudo fora de vocês no maior palco chamado Terra. Assim, seu universo local tem essa pista de dança, assim como a parte não local do universo, a Terra. Isso faz sentido? Mark, sim. Acho que sim. Voltemos à metáfora dançando com as estrelas. Quem são os jurados? James, antes de chegarmos aos juízes, deixe-me explicar mais uma coisa. Marco, claro. James, dançarinos profissionais ensinam. Não apenas com palavras, mas com comportamentos. Eles mostram os movimentos de dança. Eles exibem os movimentos ou práticas que vêm do coração e da alma. Eles mostram a criatividade do cérebro direito. Eles não pregam. Eles demonstram. Parte dessa exibição está chegando a um acordo com a falta de jeito de seus parceiros de dança de celebridades, fora de si mesmos ou dentro de si mesmos. A parte celebrada da humanidade está cristalizada em comportamentos que os serviram bem no mundo tridimensional. Para dançar com os profissionais, você deve estar disposto a aceitar os novos comportamentos, os novos movimentos e realmente ouvir a música, senti-la. Isso requer uma reformulação de seus sistemas de crenças. Algo que não é fácil para uma grande porcentagem da população, metade da qual é adepta de uma religião mundial. Portanto, dançarinos profissionais devem ter compaixão e compreensão. A paciência também ajuda. Caso contrário, eles ficam impacientes, frustrados e até zangados. Isso também é verdade com o indivíduo, mas é dirigido a si mesmo. É uma forma de autojulgamento. Até ridículo, às vezes. Então essa dança está acontecendo no universo não local e no universo local ao mesmo tempo. Os profissionais, dentro de si, estão sentindo essa dicotomia da nova e da velha guarda, do cérebro direito e esquerdo, do intuitivo e do lógico, da alma e do corpo, do coração e do ego. Mas estes são os 2 parceiros de dança, e quando são arrebatados pela música, o novo guarda mostra o movimento, as práticas de compaixão, e os 2 podem dançar como um só. Pausa. Agora a sua pergunta sobre quem está julgando isso. Quem são os juízes? No universo local, é claro, você. Você está julgando a qualidade da dança. Quem está dirigindo? Quem pisa na ponta dos pés? Quem diminui a qualidade do movimento? Você está julgando isso, e muitas vezes com severidade. Marco, por quê? Por que nós fazemos isso? James, porque uma vez ativado, você saberá que é energia. Você saberá que é energia antes do corpo, e saberá que essa energia está conectada e ligada a tudo mais no universo não local. Você é um ser de unidade, e sua união é através do amor. Então, quando você cai desajeitadamente, ou pisa no pé, você se julga desajeitado. Mas como já disse muitas vezes, não se trata de perfeição. Trata-se de praticar o movimento, ou as virtudes do coração, com o melhor de suas habilidades naquele momento. A pista de dança nem sempre é lisa. O mundo tridimensional tem armadilhas e armadilhas. Todos podem bater os dedos dos pés contra ele. Problemas de saúde, deficiências físicas, relacionamentos, estresse no trabalho, restrições financeiras, todos informam a pista de dança em que você dança. Algumas pistas de dança são mais esburacadas que outras, mas se houver, dance devagar. Você se move com um pouco mais de cuidado quando bate em uma pista de dança esburacada, mas ainda pode fluir. Seus movimentos ainda podem ser graciosos. Você ainda pode praticar as virtudes do coração, mesmo na própria pista de dança. Mark, e quanto ao universo não local? Quem são os juízes lá? James, há 2 conjuntos de juízes, um para cada lado da pista de dança.
Para bailarinos famosos, seu grupo de jurados é formado por religião, negócios, governo, cultura, política, e acima de tudo eles não veem a dança com bons olhos, mas que, se for preciso, que seja a celebridade quem usa. Que seja lógico, racional e de acordo com as crenças predominantes das instituições. Quanto aos dançarinos profissionais, seus juízes vêm da elite criativa cultural e gurus espirituais. Os autores dos livros espirituais mais vendidos, aqueles que atingem a pista de dança global e oferecem comentários sobre a melhor maneira de viver como um ser espiritual. Mark, é você ou os juízes do Unmakers? James, não. Não somos juízes em nenhum sentido da palavra. Juízes profissionais estão tentando cultivar comunidades de trabalhadores da luz, nova era, iluminismo. São eles que são percebidos como líderes nessas comunidades, dando uma noção do que é prático e possível. Eles se tornaram juízes no sentido de que acreditam ter todo o conhecimento de como ser uma pessoa espiritual, livre das limitações da religião ou da mente histórica. Eles não se veem necessariamente como juízes, mas se professam que para ser uma pessoa espiritual deve-se usar essa técnica ou seguir essa prática. Então eles são, de certa forma, um juiz. Mark, mas não é isso que os Unmakers fazem. Quero dizer, eles falam sobre as 6 virtudes do coração ou pausa quântica ou coisas assim, e eles incentivam a prática dessas coisas. James, a diferença é que não somos conhecidos. Ninguém nos vê. Você pode nos chamar de juízes invisíveis, mas se você é invisível, como pode ser um juiz? Além disso, não estamos tentando construir organizações. Estamos tentando aumentar as proporções da presença do dançarino profissional, continuando a metáfora. Olha, qualquer um pode ser um dançarino profissional. Ele pode ser um membro do governo, ele pode ser um membro da Igreja Católica, ele pode ser um muçulmano, ele pode ser um hindu, ele pode estar na prisão, ele pode ser um comunista, ele pode ser um cientista hardcore. Não importa se ele faz parte da comunidade, entre aspas, iluminado ou não, ou o que você professa como seu sistema de crenças. O que importa é que você irradie conscientemente as virtudes do seu coração. Ele transmite compaixão, compreensão, humildade, perdão e assim por diante através de seus comportamentos. Muitas vezes, o melhor dançarino profissional é a pessoa simples, sem alinhamento algum. Por alinhamento, quero dizer um sistema de crenças ou organização. A pessoa não alinhada simplesmente mantém sua crença intuitiva na supremacia do coração e da alma. Por causa dessa crença, ela é capaz de receber e transmitir essa frequência de igualdade e unidade. Isso não é sobre conhecimento. Alguém pode ter muito conhecimento sobre a mente e o espírito históricos, pode ter o equivalente a um PhD em espiritualidade, mas pode estar em sua cabeça. Por causa disso, pode dançar ao som de uma música de frequência mais baixa. Para o indivíduo não alinhado, seu alinhamento pode ser com as frequências do amor e da compaixão. Não com organizações ou personalidades. Não com governos ou movimentos políticos. Não com religiões ou organizações espirituais. Portanto, bailarinos profissionais podem vir de qualquer lugar, e por isso não há realmente ninguém que esteja preparado para julgar. Embora haja quem tente fazê-lo. O movimento do coração, centrado na vida, não pertence a nenhuma organização. Também não é a competição dos Unmakers. É uma coisa antiga. E muito antes de a humanidade começar essa dança neste planeta já existia a proporção de celebridades para profissionais em todos os domínios do universo material. É intuitivo, mas apenas para aqueles que se abriram para o seu eu profissional interior. Marcos, e como você faz isso? James, o niilismo é um poderoso movimento de dança de dançarinos famosos. O cérebro esquerdo e o cérebro reptiliano veem que a vida, se não sem sentido, deve pelo menos ser temida e navegar por ela minimizando decepções, problemas e inconveniências. Eles propõem que o universo não tem compaixão. Que Deus é uma invenção da parte direita do cérebro. É uma miragem. E dançar ao som dessa música não faz sentido. Para muitas pessoas, à medida que cresciam, era uma escolha entre religião e niilismo. O processo de pensamento foi: eu posso ser um crente ou um ateu. Mas o mundo real é muito mais complexo. É sempre
sobre proporções. É uma certeza matemática, porque somos seres energéticos, não depósitos de material celular, músculos, ossos, tendões, órgãos e sangue. Então não somos ilhas de materialidade orgânica, somos, coletivamente, um oceano de energia. Portanto, as proporções significam tudo, por causa dessa interconexão. Até que nos vejamos como seres feitos de energia. De campos de energia que se misturam com todos os outros, e que essa mistura inclua os campos de energia dos planetas, estrelas, galáxias e o universo como um todo. Esse é o modelo de realidade que a ciência está trazendo para a humanidade. Agora, esse modelo pode ser adaptado para se adequar ao sistema de crença nihilista, um universo indiferente sem Deus. Também pode ser adaptado por religiões e sistemas de crenças espirituais como prova de que o universo é o resultado de uma força criativa chamada Deus, Alá o Criador. Ou qualquer palavra que você escolher. O primeiro passo é sempre a ativação do bailarino profissional. Tenha uma noção disso, não importa quão vago. Para começar a tocá-lo e trazê-lo para um foco mais nítido, praticando o que flui do seu coração na forma de inteligência intuitiva, inteligência comportamental e simplicidade. Pessoalmente, acho que a prática das 6 virtudes do coração é um bom caminho, mas cada um pode encontrar seu próprio método. Como eu disse antes, o caminho não é propriedade ou explorado por ninguém, porque, e um tanto paradoxalmente, suponho, é o caminho de um indivíduo em direção à sua interconexão. Não há realmente outra forma. Mark, você disse anteriormente que havia cerca de 650 dançarinos famosos para cada dançarino profissional. À medida que as proporções vão, isso parece uma proporção terrível. Como mostrar esperança nisso? James, não é sobre esperança, Mark. Trata-se da empatia de um único indivíduo operante em alinhamento e ressonância com o universo. A proporção de 650 faz parte da equação, sendo a outro grande número de seres humanos que estão encarnados no planeta neste momento. O que tem sido chamado de mudança, por muita gente é justamente essa mudança de adequação das proporções à maioria da população. Estamos nos aproximando de 12 milhões de pessoas no planeta que são capazes de transmitir essas frequências ultrafinas do coração-alma, e de fazê-lo de forma consciente, regular e incondicional. Mark, é por isso que você queria apresentar Event Temples. James, na verdade não. Veja, os números são uma das coisas que as pessoas se apegam. Se apenas 10 pessoas estiverem presentes em um Event Temple, as pessoas anexarão uma categoria de sucesso-fracasso ao evento. Eu sei que já disse isso antes, mas não se trata da quantidade de esforço coordenado. Não precisa ser coordenado, controlado, canalizado ou sincronizado. Já é, pelo ser universal do qual todos fazemos parte. Pode haver 10 pessoas em um Event Temple e outras 10 mil espalhadas pelo mundo que estão fazendo uma prática semelhante naquele momento. Tudo contribui para a manifestação externa das dimensões superiores nesta unidade, a unidade que chamamos coletivamente de Terra. Mark, como você contribui, James? Ou talvez mais precisamente, o que te faz contribuir? Você acabou de mencionar uma manifestação externa das dimensões superiores na Terra. É disso que se trata. O conceito de paraíso na Terra. James, bem, não é tanto que o céu seja trazido para a Terra, ou mesmo que as dimensões superiores sejam transferidas para todos os seres humanos. É mais uma experiência no tempo. O tempo é o veículo da consciência da humanidade, assim como o instrumento humano é o veículo da alma. Assim, o tempo cria aparência nas realidades tridimensionais que a consciência da humanidade está evoluindo, que ela evolui à medida que se move dentro da galáxia e do universo. Pense desta forma: a Terra gira em torno do Sol, o Sistema Solar gira em torno da galáxia, nosso grupo de galáxias está inexplicavelmente se aproximando do que os astrônomos chamam de grande atrator, e o universo está se expandindo a uma taxa incrivelmente rápida. Nós realmente não sabemos a extensão do mistério que está além dessa estrutura, mas sabemos que sim. Continua a se expandir. E através de tudo, do menor ao maior, o espaço-tempo é o veículo que faz a evolução parecer um processo linear. Uma viagem pelo espaço-tempo. Existem outros domínios de consciência que operam fora de nossa construção quadridimensional de espaço-tempo,
onde o tempo desacelera ou acelera, ou deixa de existir completamente. As esferas mais altas da consciência, onde a humanidade é um ser, é uma forma de espaço-tempo diferente de qualquer outra coisa na Terra, e ainda assim é para este espaço-tempo que estamos indo. Quando a Terra chegar neste espaço-tempo, nós, toda a humanidade, nos sentiremos como uma experiência visceral que remodelará nossas atitudes e percepções do que constitui o significado de ser humano. Vamos nos transformar como um único ser e, no entanto, cada expressão ou projeção de individualidade permanecerá soberana. Este é o estado de consciência do soberano integral. A consciência dimensional mais elevada conhecida dentro da família humana. Mark, então. Isso significa que a humanidade evolui com base em sua posição no espaço-tempo. James, sim, de certa forma. Se a Terra estivesse em uma frequência ou padrão de energia do universo que fosse de uma frequência mais baixa, então as formas de vida que vivem na Terra, incluindo os seres humanos, refletiriam as frequências mais baixas em seus comportamentos e atitudes. Se, em vez disso, a humanidade e a espaçonave Terra se encontrassem em um campo dimensional superior dentro do universo, essas energias de frequência mais alta ativariam novos comportamentos e atitudes, mais consistentes com o coração e a alma humanos. É por isso que os Unmakers consideram o espaço-tempo como um elemento essencial na equação de unidade e igualdade. A família humana está inextricavelmente ligada ao cosmos e à sua posição nele. Mark, parece meio que astrologia para a raça humana. É isso que você está dizendo. James, eu posso ver onde essa conclusão é tirada, Mark, mas não é a mesma coisa. Não se trata tanto da posição dos planetas em relação aos princípios de sua encarnação, mas sim da posição da Terra como uma nave espacial em órbita ao redor do centro da galáxia, e a galáxia viajando pelo universo. Nada permanece estático. A mudança está sempre acontecendo. A taxa de mudança, o grau de mudança, a força de oposição à mudança, tudo isso é modulado e criado a partir da influência cósmica. Essa influência cósmica pode ativar ou desativar influências dentro do instrumento humano, incluindo o DNA, a química do cérebro, coração, sistema endócrino e outros órgãos. Você vê. Os campos são a única maneira pela qual a inteligência do universo pode operar em uma espécie inteira. Assim, por exemplo, um campo cósmico pode interagir com um campo solar, e um campo solar pode interagir com um campo planetário, como o campo geomagnético da Terra. O campo da Terra pode carregar essa informação cósmica dentro de si, e ela se interpenetra com cada ser humano, e mesmo com todos os animais e plantas. Tudo no planeta, em certo sentido, está banhado nesses campos. Isso está acontecendo constantemente. As posições no espaço-tempo são cuidadosamente orquestradas pela Source Intelligence. Essas coordenadas de posição não são arbitrárias ou aleatórias. Surgem como consequência de um processo inteligente, coordenado pela primeira fonte ou criador. Eles criam a oportunidade para saltos evolutivos. Alguns vão aproveitar. Outros não. A diferença está em seu sistema de crenças, em sua capacidade de adaptar e modificar suas crenças e na prática dessas novas crenças em sua vida. Deixe-me lhe dar um exemplo. Todo mundo já teve uma experiência em que foi afetado por alguém. Um relacionamento explode, e a raiva ou frustração toma conta da pessoa. Eles estão em um espaço-tempo específico quando isso ocorre. Eles não podem perdoar a pessoa naquele espaço-tempo. É quase impossível. Mas em uma hora ou dia, eles estarão em um espaço-tempo diferente, e o perdão agora é possível. Pode-se dizer que a memória estava enfraquecida, e essa era a razão pela qual o perdão era possível. Ou talvez a pessoa tenha se desculpado e isso tornou isso possível, e há alguma verdade nisso, mas é realmente a mudança do espaço-tempo que torna isso possível, e as novas energias que entram em nós. Mais uma vez, nada é estático. Aqueles que nunca perdoam, ficam presos. Ou ficam presos no espaço-tempo de um evento, aqui em suas mentes, perderam a capacidade de fluir com a espaçonave Terra. Ver como o espaço-tempo é fluido, como as energias do cosmos dançam com cada um de nós, como estamos em constante mudança, porque somos energias fluidas em constante fluxo em relação ao espaço-tempo. Eu sei que foi uma resposta longa. Eu vou parar por aí.
Mark, essa pergunta pode estar errada, mas eu queria saber se você poderia falar sobre por que dançarinos profissionais não dançam uns com os outros e ignoram dançarinos famosos. James, na verdade, é uma pergunta justa. Deixe-me responder desta forma. Muitos de nós são ativistas de coração. Somos apaixonados por nossas crenças. Nós os defendemos. Enfrentamos qualquer um que queira mudá-los. Resistimos àqueles que tentam nos influenciar. No entanto, ao mesmo tempo, também temos alguma insegurança em nossas crenças. O ativismo é uma forma de alinhamento. Save the Valleys é um grupo que se alinha em torno dessa premissa. Se este grupo, Save the Valleys, falasse apenas com biólogos marinhos, eles estariam cantando junto. Seu ativismo seria recebido com entusiasmo, mas nada mudaria. O mesmo acontece com bailarinos profissionais. Se eles dançassem uns com os outros, dançariam melhor talvez, mas não teriam impacto. Eles seriam menos ativistas e mais artistas em essência. O ativismo espiritual não ensina com palavras. A dança é feita com a música do Criador, e essa música está sempre mudando. Não existe uma única medida que se repete. A dança é feita de atitudes e comportamentos. É assim que demonstramos nossos comportamentos, não como máquinas, mas como seres humanos com toda a nossa humanidade intacta. Praticamos as virtudes do nosso coração. Não perfeitamente, mas humanamente. Somos humildes seguidores. Mark, James, vou mudar um pouco de assunto para focar nos seus romances, se você não se importar. Seu novo romance, The Weather Composer, tem como foco o Irã e a cultura islâmica. Em particular, uma de suas profecias. Já que você estava falando sobre Jesus, lembrei-me de lhe perguntar sobre isso. James, The Songwriter of Time é uma grande história e provavelmente levará vários livros para contar. E sim, começa no Irã, focando em um menino de 12 anos chamado Terran Khan que foi criado como Mahdi. O Mahdi, em termos de profecia islâmica, é o sucessor de Maomé. Também conhecido como o 12º imã. Existem muitas profecias diferentes sobre essa figura central do Islã, e elas variam um pouco, dependendo da orientação sunita ou xiita, mas em geral, eles veem o Mahdi como encarnando no fim dos tempos para essencialmente livrar o mundo do mal e converter o mundo. A única religião verdadeira. Em The Composer of Time, Terra. É como um Mahdi relutante. Ele nasceu na véspera de Sukkot, e cresceu como Mahdi, porque a profecia era específica sobre esta condição. Ele nasceu no primeiro dia do fim dos tempos. Mark, talvez você possa explicar o que é Sukkot no romance. James, Sukkot é um termo para um cataclismo causado por uma explosão solar de enorme poder. Esta explosão foi poderosa o suficiente para mudar tudo na Terra. Terráqueo nasceu neste exato momento em que a labareda solar tocou a Terra. E eu digo tocado, mas queimado provavelmente seria uma maneira melhor de dizer isso. Sukkot mudou tudo, e em quase todos os níveis, para pior. A história mostra como uma tribo remota no nordeste do Irã, conhecida como Nação Baluchiana, passou a acreditar que Terran Khan era o Mahdi. Seria semelhante ao modo como o Dalai Lama é encontrado. Quando criança e depois levado de sua casa para ser treinado nos rigores do papel que desempenhará como líder espiritual do Tibete. A história é vista através dos olhos de um terráqueo quando ele foge de sua aldeia para buscar educação. De certa forma, ele está tentando se distanciar do papel de ser o Mahdi. Ele é muito dotado intelectualmente, mas o líder espiritual do povo baluchiano não quer que ele não quer perder o terráqueo, então ele envia uma equipe de resgate para trazê-lo de volta. Quando Terran chega a uma cidade chamada Mashhad, que é a segunda maior cidade do Irã, ele encontra a escola e imediatamente descobre seus dons intelectuais. Devo mencionar que neste mundo pós-rotite solar, todas as nações estão unificadas sob a grande nação. Portanto, é um mundo em que toda a língua e cultura foram integradas. Todas as escolas estão conectadas a um escritório central em Denver chamado The Faculty. Aqui, eles testam todas as crianças e as colocam em um papel social. Não há mais fronteiras entre os países. Existe apenas um governo chamado a Grande Nação. Então, neste mundo, o terráqueo anda por aí,
completamente ingênuo sobre como o novo mundo funciona. O colégio o identifica como tendo um QI ultra alto e envia uma equipe de extração para levar o Terra para suas instalações em Denver, mas um pouco de vai e vem acontece entre a tribo Terra e a equipe de extração. Não vou entrar em detalhes das várias estruturas do enredo, mas acho que posso dizer que para quem gosta de aventuras de ação, este livro vai trazer muita ação. Mark, como alguém que leu uma cópia antecipada, concordo totalmente. Acho que de todos os seus escritos este é o mais emocionante do ponto de vista gráfico. É realmente um pouco tenso e fascinante. E conversando com outros que também leram uma cópia antiga, todos dizem a mesma coisa. Antes de tudo você fica viciado no primeiro, e é bastante apimentado com espiritualidade, é realmente um livro fascinante. E acho que também diria que é uma grande mudança em relação ao seu livro anterior, Quantos Um? James, sim. Acho que sim, embora não fosse uma coisa consciente, mas uma forma de talvez interessar a um público novo e mais jovem. Quantos Um e Dorman Prophecy, The Dorman Prophecy, eram ambos livros bastante esotéricos, pelo menos como romances. The Composer of Time se inclina mais para o mainstream. É menos esotérico em alguns aspectos. As sequências vão compensar isso. Este primeiro livro é principalmente uma maneira de apresentar os personagens principais e a estrutura maior do enredo que se desenrolará nos próximos 2 livros. Mark, houve alguma razão em particular para você escolher o cenário do Irã e da cultura islâmica como foco neste primeiro livro? James, era apenas necessário contar toda a história, e como Terra é o personagem-chave de toda a história, e ele nasceu no alto deserto do nordeste do Irã, esse ajuste foi necessário. Além disso, era importante contar a história de um jovem que cresceu à sombra de uma profecia. Ele não era alguém que queria essa responsabilidade, ele assumiu. Houve muitos que afirmaram ser uma dia ao longo dos séculos, mas suas reivindicações sempre foram contestadas, e suas missões eram em grande parte egocêntricas. Eu queria mostrar essa relutância em uma criança que tinha sua própria visão, e essa visão não estava alinhada com a visão de sua nação, especialmente sua liderança religiosa. Esta foi uma parte importante da trama. A história tomará um rumo muito diferente em sua sequência. O segundo livro. Mark, então é oficial que haverá uma sequência para este livro. Quando será lançado e você pode nos dizer alguma coisa sobre isso? James, bem, eu não tenho muita certeza sobre seu lançamento. Eu diria início de 2014. Quanto à divulgação de qualquer informação sobre isso, prefiro não neste momento. Sinto que a maioria dos leitores prefere ler sem saber muito sobre o enredo. Então, eu não gosto de falar muito sobre meus romances por esse motivo. Marco, ok. Mais alguma coisa que você queira dizer sobre o livro do Compositor do Tempo? James, eu acho que estará online muito em breve, e em algum momento deste verão como um livro físico. Estou planejando lançá-lo online na plataforma Sumbola e como livro físico, será lançado, como meus outros livros, pela Planet Vogue Press. Estou usando o Sumbola como plataforma online porque é mais avançado que o site Spirit State. Vou postar no Spirit State também, mas provavelmente depois que o site for atualizado. Mark, uma coisa que notei, James, é que os livros mais recentes não têm muitas fotos, música etc. Essa é uma tendência no seu processo criativo. James, não sei se chamaria isso de tendência, mas é uma questão de tempo. Eu posso me concentrar em escrever, porque a história exige isso. Algumas histórias precisam do apoio de outras mídias para ajudar a contar a história, outras não. As obras completas dos Wingmakers serão lançadas nesta primavera, e sem dúvida, terão muitas ilustrações, mas tudo isso faz parte do projeto Wingmakers. O Compositor do Tempo e Quantos Um são histórias sem ilustrações ou música. Portanto, varia. Eu ainda componho música diariamente. Continuo fazendo arte. Ainda escrevo poesia. Mas optei por não postar. Talvez em algum momento no futuro. Já veremos. Mark, eu sei que alguns escritores ficam nervosos sempre que escrevem sobre a cultura islâmica, especialmente quando se trata de Maomé. Você tem alguma preocupação de que este livro possa causar uma reação nas frentes islâmicas? James, não.
Eu não entendo que isso seja um problema para alguns artistas, e me lembro de ter lido algumas semanas atrás sobre um pianista turco que recebeu. Acho que foi uma sentença de 5 anos por tuitar algumas palavras indelicadas sobre a fé islâmica, mas eu acho que sua pena foi suspensa. Veja bem, isso pode ter menos a ver com o Islã e mais a ver com o governo turco querendo enviar sinais para sua comunidade artística. Os artistas são muitas vezes aqueles que falam a verdade ao poder. Eles geralmente são dançarinos profissionais, nossa metáfora novamente, porque operam a partir do lado direito do cérebro e estão mais intuitivamente conectados à sua musa ou eu superior. Eles tendem a ser anti-autoritários e podem ter problemas com governos que tentam controlar sua imagem. Quanto a mim, a forma como apresentei Terran Khan foi feita com grande respeito pela sua herança e cultura. Então eu não espero nenhuma preocupação. Mark, já que estamos no assunto de livros, você quer falar sobre as obras completas dos Unmakers? James, bem, cerca de 5 anos atrás, perguntei a John Berge se ele estaria disposto a organizar os vários materiais do Unmakers e fornecer um comentário introdutório para as várias sessões. Foi uma tarefa muito grande, mas John, felizmente, eu digo, estava pronto para isso e completou a maior parte antes de falecer. Darlene, sua esposa, assumiu para completar a tarefa e trabalhar com você e Tony. Desculpe, esqueci seu sobrenome. Mark, Saxon, Tony Saxon. James, sim, bem, vocês dois colocaram os elementos de arte para o livro. Mark, o crédito vai para Tony, na verdade. Ele fez todo o trabalho pesado no interior do livro, e considerando que esses 2 volumes, juntos, têm cerca de 1.500 páginas, é aí que está o verdadeiro trabalho. Eu fiz a parte fácil, as capas. James, Tony fez um trabalho notável. Como você sabe, revisei a última versão do volume 1 cerca de 2 semanas atrás e fiquei muito impressionado com a maneira como o livro se desenvolveu em geral. É um processo deliberado, e o produto final será de muito boa qualidade, e acredito que qualquer buscador espiritual encontrará seu conteúdo como uma fonte válida para seus estudos. A outra coisa que vai surpreender a maioria dos leitores é que Darlene, como editora, concordou em publicar o livro em cores. Assim, todos os gráficos e obras de arte serão exibidos em cores. Esta é uma proposta cara para a impressão, mas ela tem sido inflexível em fazer isso, e qualquer pessoa familiarizada com um Makers Material entende que o material tem um componente de cor muito forte, então os volumes serão renderizados artisticamente. Como resultado, a qualidade vibratória do material será aumentado. Mark, para quem está ouvindo, as obras completas dos Unmakers serão separadas em 2 volumes, e serão 2 livros físicos. Não tenho certeza se vamos fazer uma versão digital ou não. Acho que isso ainda está para ser determinado. A primeira parte do primeiro volume, o que tenho a dizer, terá o livro Unseen Hero Project, as entrevistas de Neruda, a arte, a poesia, a música, a filosofia, os materiais do Lyricus, o glossário, os índices e muitas notas de rodapé. John era um defensor das notas de rodapé. E o volume 2 conterá mais dos últimos escritos e documentos. Cada volume terá aproximadamente 750 páginas e, como você disse, totalmente colorido. O volume 1 será lançado no prazo de junho de 2013, e o volume 2 seguirá, mas não acho que a Planet Vogue Press tenha uma data de lançamento definida para o volume 2. No entanto, talvez no final do verão ou início do outono. Para quem quiser se manter atualizado sobre isso, você pode se inscrever em Unmakers. Em seguida, enviaremos uma atualização sobre as datas de lançamento, ou você pode acessar o site planetvoquepress.com e confira lá. Também estarei acompanhando uma espécie de atualização sobre essas coisas na seção novidades do site da Unmakers. Tendo estado intimamente envolvido no processo de produção dos Collected Works, mal posso esperar para colocá-lo nas mãos de outros leitores. Eu acho que eles vão realmente apreciá-los. James, uma coisa que eu quero mencionar, Mark, é que enquanto esses volumes são um bom recurso para aprender sobre os materiais Unmakers e realmente entender as complexidades de como eles se encaixam, o candidato não precisa deles. Eu sei que não é o que meu editor quer que eu diga, mas é verdade.
Tudo o que escrevi ou produzi em minha vida, em conexão com este projeto chamado Unmakers, é realmente um símbolo ou lembrete para quem já conhece o material. Eles já sabem o caminho para sua alma, mas se distraíram. Portanto, todos esses materiais estão lá simplesmente para lembrá-lo. De certa forma, eles o desviam de suas distrações e nutrem aquela parte interior que não é muito nutrida por nossa cultura atual. Veja, o primeiro volume se concentra mais na mente, no sistema de crenças que a mente possui ou ao qual se apega. O segundo volume se concentra mais no coração. De certa forma, são duas faces de uma mesma moeda. A moeda, neste caso, é a alma encarnada. A maioria das pessoas considera a mente como o órgão da visão e o coração como o órgão do sentimento. Mas o coração está mais sintonizado com a visão do que com os sentimentos. Mark, você está dizendo que o coração tem olhos. James, não é como pensamos nos olhos, claro, mas, sim, ele tem visão. Veja coisas. Às vezes chamamos isso de intuição ou visão ou precognição. Mas a visão é uma qualidade baseada no coração, não na mente ou no cérebro ou no sistema olho-cérebro. Eles tendem a receber o crédito, mas é a visão do coração. Todos esses trabalhos nos quais estive envolvido são projetados para ajudar as pessoas a ver essa moeda de dois lados e ativar a visão do coração. Uma vez que a ativação é feita, eles estão a caminho. Mark, tudo bem. Eu gostaria de mudar de assunto se eu puder. James, parece bom para mim. Mark, eu sei que você já falou sobre o universo mestre antes, significando a matéria, energia, espaço e tempo do universo. Uma das coisas que não entendo é que o espaço-tempo foi falado hoje, mas você não entrou nos mesmos detalhes sobre os outros dois elementos dessa sigla, energia e matéria. Como tudo isso se encaixa em termos do quebra-cabeça que chamamos de mundo em 3 dimensões? James, MEST é um acrônimo para matéria, energia, espaço e tempo. Alguns chamariam isso de 4 dimensões da existência no espaço tridimensional. Agora, como eu disse antes, é muito fácil pensar que somos seres fixos, estáticos em termos de nosso espaço-tempo, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Vamos para a cama todas as noites e pensamos que estamos no mesmo espaço, nossa cama, mas não estamos. Onde dormimos ontem à noite fica literalmente a 12 milhões de milhas de onde dormimos esta noite, e isso é apenas no contexto do nosso sistema solar. Se nosso grupo local de galáxias e seu movimento forem levados em consideração na equação, o número é uma ordem de magnitude maior. Também é um momento diferente. Assim nosso espaço-tempo é percebido como algo estático e habitual ao nosso instrumento humano. No Lyricus temos um ditado: espaço-tempo diferente, energia diferente. Energia diferente, matéria diferente. Em outras palavras, se você mudar seu espaço-tempo, encontrará energias diferentes, e essas energias diferentes influenciam a matéria, a existência material, e causam mudanças. Nas formas de vida, chamamos isso de mudança. Crescimento, envelhecimento, memória ou ciclos de vida. Mas significa muito mais. Digamos que, à medida que você se move pelo novo espaço-tempo, você vê sua respiração como um meio de infundir esse novo espaço-tempo em constante mudança em seu instrumento e consciência humanos. Mark, como Quantum Pause. James, é um exemplo, sim. A pausa quântica é uma técnica de respiração que estrutura um certo ritmo no processo de respiração para ter mais consciência da respiração e sua integração no instrumento humano. Ela pode ser encontrada no documento chamado Ativismo Espiritual. Você tem o documento onde, Mark? Mark, 1. Vamos ver. Está no site unmakers.com na seção O que há de novo? As pessoas podem baixá-lo gratuitamente. James, é um bom documento para quem quer mudar ativamente para o futuro paradigma de interconexão. Que, como se vê, é um dos principais tópicos desta conversa. Portanto, é bom que você mencione isso. Agora, de volta ao espaço-tempo e à pausa quântica, e a propósito, não é necessário praticar a pausa quântica se a acharem limitante de alguma forma. A respiração consciente também funcionará muito bem.
Você não precisa de técnicas, e até mesmo a Quantum Pause pode ser adaptada às suas necessidades específicas. Então tente algo e molde-o ao seu próprio senso intuitivo do que é certo e do que funciona para você. Quando estiver praticando a respiração consciente, sinta-se parando no momento presente. Neste estado do agora, use sua consciência para realmente sentir que você está em um novo espaço-tempo, um que você nunca esteve antes, um que tem novas energias, novas potencialidades. Imagina-te que à medida que respiras, estás infundindo estas novas energias em tu instrumento humano, que isto está criando em tu interior uma sensação de abertura, flexibilidade, coerência, claridade que te permite ser mais resistente, ligeiro, generoso, pleno de intuição. E assim por diante. A respiração se relaciona com o espaço-tempo, e isso traz novas energias para seu instrumento humano. Essas novas energias podem ser experimentadas como novos comportamentos. Assim, a energia, neste contexto, informa a matéria, e a matéria neste contexto é o comportamento. Mac, por que a inteligência comportamental é tão importante para a filosofia Makers? James, por que os buscadores se confundem facilmente? Há um buscador. É dito que a reencarnação não existe, a outro é dito o contrário. Os dois se encontram, e confusos eles se confundem. A um buscador é dito que o nome de Deus é Alá, a outro é dito que existem muitos deuses diferentes, os dois se encontram, e a confusão segue. Uma pessoa descobre a física de partículas e outra renasce em Jesus, os dois se encontram e se descrevem em cantos isolados. Meu ponto é, há muito pouca concordância com as palavras, com o que se passa na mente. Muito poucas pessoas realmente confiam em sua intuição. Eles preferem confiar nos especialistas, mas o problema é que os especialistas não concordam, então o resultado é confusão e ninguém pode se sentir seguro em suas crenças. Comportamentos não se importam com a opinião da mente. Se você pode praticar os comportamentos da respiração consciente, acessar suas virtudes do coração e expressá-las em seu universo local, todas as crenças, todas as palavras que podem ser usadas para descrever suas crenças, realmente não importam. A inteligência comportamental é importante. É uma linguagem universal e nunca separada, mantida ou analisada. Em vez disso, compaixão, apreciação, compreensão, amor e assim por diante são aplicados a todas as circunstâncias. Agora, alguns podem argumentar, tenho certeza, que isso é ingênuo. Está correto e incorreto. Verdadeiro e falso. Por exemplo, ou a reencarnação é verdadeira ou é falsa. Não pode ser os dois. E se for esse o caso, então a verdade deve ser defendida. Mas veja, é assim que você perde sua perspectiva sobre coisas importantes como as virtudes do coração, respiração consciente, amor, igualdade e unidade. Defendemos nossas crenças. Nós polarizamos os outros. Tentamos estar do lado certo. O lado da pista de dança que se destaca pela verdade. Mas nosso universo é multidimensional. Ele conta histórias codificadas dentro de histórias dentro de outras histórias. Em outras palavras, é hipercomplexo. Não é cognoscível com a mente humana. Assim, quando a mente humana apreende uma verdade, e depois a defende com as palavras dos chamados especialistas, ela invariavelmente se torna pouco mais que um exercício do ego. A energia investida neste exercício poderia ter sido colocada na respiração consciente, ou na promoção de um relacionamento com o universo e o Criador, e então expressa em comportamentos de compaixão, perdão, apreciação e assim por diante. É interessante ter um núcleo filosófico. Parece que você tem uma visão de como o universo funciona, mas tudo o que pensamos que sabemos hoje, em termos de cosmologia e física, será alterado à medida que mudarmos nosso espaço-tempo. Tudo. A recitação da filosofia é baseada em palavras e ideologia mental. Sim, certamente pode mudar comportamentos, mas não traz frequências ultrafinas para o instrumento humano. Somente comportamentos que sejam consistentes com as virtudes do coração purificarão e prepararão o instrumento humano para perceber a alma ou eu superior. Para entender seus movimentos, suas perspectivas, suas ideias, sua consciência. Assim, os comportamentos vão realizar a preparação do instrumento humano,
e esses comportamentos devem ser coerentes e claros, e a única maneira de serem dessa qualidade é se forem genuínos. Você não pode fingir isso. Você não pode praticar como uma máquina. Você deve ser humano, vulnerável, aberto, humilde e disposto a aprender mais sobre si mesmo do que está disposto a aceitar as palavras do outro. Tudo isso requer uma crença na alma humana, por mais duvidosa que seja, e eu digo duvidosa, porque os ateus são capazes de praticar muito bem as 6 virtudes do coração. Eles não estão sobrecarregados com qualquer tipo de crença na alma ou em Deus ou doutrinação religiosa. Digo duvidoso apenas nesse sentido. A alma está presente em todos, independentemente de sua posição na vida, etnia, gênero, sistema de crenças e assim por diante, e é por causa da alma que estamos todos interconectados. Essa é a única crença que é realmente necessária. Se você realmente acredita nisso, então você pode praticar autenticamente. Mark, James, em muitos dos e-mails que vejo, as pessoas estão recitando coisas que lhes foram ditas por médiuns, astrólogos, canalizadores, alienígenas, a Federação Galáctica, coisas dessa natureza. Às vezes, a informação parece tão detalhada que me pego pensando e isso deve ser real. Mas todas essas coisas que você disse sobre diferentes opiniões mentais e ideologias. Às vezes parece que você perde o chão sob seus pés. O que uma pessoa pode fazer para se concentrar nos comportamentos das virtudes do coração? James, há muitas razões pelas quais as pessoas são inundadas com informações conflitantes. Ocorre em todas as esferas da vida. Especialmente no domínio espiritual, talvez, porque não há provas. Assim, uma pessoa pode dizer que você é uma reencarnação de Albert Einstein, ou que você é uma importante encarnação do planeta XYZ, e o contrário não pode ser provado. Eles tendem a satisfazer o ego. Este é um problema antigo. A bajulação é uma antiga forma de comércio. Também se deve aos setores religiosos, porque martelaram na psique humana que somos todos pecadores. Estamos constantemente pecando e exigindo salvação. Então, quando alguém lhe diz que você é realmente um anjo, ou um ser poderoso, é muito sedutor. E embora seja verdade, no nível da alma, que você é um ser poderoso, não é uma coisa para a gratificação do ego. É uma responsabilidade. É uma coisa de serviço, não de satisfação. Pausa. Eu direi isso, quando alguém lhe falar sobre você, do que você é dotado, de onde você vem, qual é ou não é sua personalidade, e você pagou dinheiro para obter essa informação, leve suas instruções a sério e realmente veja o valor que eles têm para você. Quanto mais detalhada a informação, mais você provavelmente deve ser cético. Como você pode ver, o detalhe é usado para seduzir. É como a indústria cinematográfica. Eu vi o filme A Vida de Pi alguns meses atrás, e o tigre siberiano é produzido digitalmente, e mesmo assim muitas vezes me peguei acreditando que era um tigre de verdade. A quantidade de detalhes foi o que me convenceu. Suspendeu minha descrença. Aceitar a ilusão. A mesma coisa acontece com as contribuições externas. O detalhe vem de contribuição dada. O ponto é, de onde você vem, ou o que você fez ou realizou no passado, realmente não importa. Isso é baseado no tempo. Um está sempre mudando no espaço-tempo. Você sempre é capaz de se conectar com o universo e o Criador, inteligência da fonte. Você pode chamar essa consciência superior dentro de você e transmiti-la àqueles em seu universo local. Você pode ser um estudante do seu coração. Se você preencher seu ego e sua mente com todos esses detalhes pessoais de seu próprio eu passado ou futuro, o que isso lhe oferece? Clareza ou confusão? Posso assegurar-lhe que, se você obtiver 10 leituras de 10 fontes diferentes, ficará confuso. A coincidência será de 10 a 20%, e o restante será divergente e impossível de decifrar em uma paisagem ou propósito significativo. Portanto, eu aconselharia os buscadores espirituais a voltarem sua atenção para a inteligência comportamental. Pratique isso. Não encha sua mente com detalhes complexos e confusos que confundem e separam. A inteligência comportamental é o que você está aqui para aprender e expressar. Mark, como a respiração consciente ajuda no desenvolvimento da inteligência comportamental? James, bem, digamos que eu faça quantum pause,
E enquanto estou respirando, tomo consciência do novo espaço-tempo em que estou, aquela parte única do universo com a qual meu universo local se cruza naquele exato momento. Eu escolho inspirar os sentimentos de compaixão. Em cada inalação, imagino-me compaixão, o que significa que qualquer inalação pode ser imbuída de virtude. Convoco meu instrumento humano e deixo que me sature como uma cachoeira interna. Você pode estar em uma cela de prisão ou em uma vila no sul da França. O espaço-tempo que se cruza com seu universo local pode ser modificado por você. Você é o alquimista. O Criador. Você pode usar seu poder imaginativo para imbuir sua inspiração com uma virtude como compaixão, perdão, humildade, coragem, compreensão, alegria, amor, o que você quiser. Você é o Criador, e o novo espaço-tempo é sua tela. Os novos campos de energia que fluem através de você são portadores e, à medida que vasculham seu universo local, seu campo de energia, eles o carregam para os outros, e a distância que cobrem não é limitada ou limitada à Terra. Mark, então você está dizendo que nosso campo de energia pessoal afeta os campos maiores, mesmo além de nossa Terra. James, você pode olhar desta forma, Mark, o instrumento humano é um pouco como uma fábrica. Tem um corpo, cérebro, sistema nervoso central e outros órgãos. Estes são os aspectos físicos. Os fundamentos da fábrica, por assim dizer. Então, você tem o coração e a mente, juntos, eles cocriam emoções e comportamentos. O coração e a mente são como funcionários, e emoções e comportamentos são como produtos. Então você tem a alma, a essência espiritual do indivíduo. A centelha de Deus. Isso é como o cliente. Aquele que usa os produtos da fábrica que faz. Às vezes, se a fábrica produz produtos de baixa frequência, densos em energia, a alma ou o cliente não usam o produto. Você não pode usá-lo. É como comprar um dispositivo que foi projetado para uma voltagem diferente. Ele não se encaixa na parede. As emoções são o produto de como o coração e a mente trabalham juntos em coerência. Se a mente é devota, contemplativa, receptiva, pedindo apoio ao universo, etc., então a mente está engajada com o coração, porque esse tipo de atenção atrai a atenção do coração. Comportamentos são engendrados que são inteligentes. E o que quero dizer com isso? A inteligência comportamental é a capacidade de autogerenciar a coerência da mente e do coração para criar emoções equilibradas e flexíveis. Não se trata de emoções sentimentais ou reações apaixonadas. As injustiças cometidas pelos poderes constituídos, como se tivéssemos que iniciar uma revolução. Pelo contrário, é uma firme convicção interior buscar a expressão das virtudes do coração em cada aventura de nossas vidas. Quero ser claro, as virtudes do coração não são emoções. Não são pensamentos. São comportamentos. Insumos intuitivos do coração, juntamente com ideias da mente superior sobre como expressar as virtudes em uma determinada situação. Esses são os cozinheiros que criam o comportamento ou virtude e depois o levam ao mercado. Da mesma forma, você pode ter a mente inferior ou a mente do ego criando um comportamento baseado em uma reação emocional, e esse comportamento seria muito diferente, pois o Criador é muito diferente. A alma não vê uma maneira de usar ou se alinhar com esse comportamento, então ela se retrai. Permite. E isso é despercebido e nunca ouvido pelo instrumento humano. A inteligência comportamental tem a ver com o aumento da consciência, não apenas de si mesmo, mas também das pessoas ao seu redor. Uma maior consciência, não através de palavras, mas de comportamentos que se baseiam em palavras ou pensamentos que são virtuosos e vêm do mais profundo de nós mesmos. Mark, então, você está dizendo que as emoções são cocriadas pelo coração e pela mente. Onde está a alma nesta equação? James, a alma está em toda parte. É apenas uma questão de se você está engajado, ativo, interativo nos comportamentos do indivíduo. Quando o coração mais profundo e a mente mais elevada estão trabalhando juntos para criar comportamentos alinhados com a alma se envolve. Está fortemente presente. Se o coração superficial e a mente inferior estão lutando entre si para criar comportamentos, a alma se desconecta. Como já disse, isso não pode acontecer, mesmo que as águas barrentas subam, por causa desse tipo de ego mental.
Mark, então por que a alma é tão passiva? Não poderia apenas, eu não sei, fazer as pessoas acordarem e trabalharem mais alinhadas consigo mesmas? James, se você cria comportamentos que nascem da interação do coração e da mente da superfície inferior, você escolheu fechar sua conexão com a alma. É como alguém que tem esse imenso mundo natural para viver, com montanhas, vales e rios, mas entra em uma pequena cabana, fecha as portas, fecha as persianas e se senta na cama no escuro. Como o mundo natural chega até ele? Mark, talvez uma tempestade. James, bem, sim, uma tempestade pode vir até eles, mas eles também podem ser ainda mais cautelosos para se abrir e pesquisar o mundo da alma. Todo mundo se abre de maneira diferente e é motivado por coisas diferentes para buscar sua alma. A alma é persistentemente magnética, mas às vezes a pessoa está tão cristalizada em suas crenças que é impossível incutir qualquer coisa nelas, pois, como se costuma dizer, a alma se move de maneiras misteriosas, e a pessoa que se cristaliza na crença de um mundo nihilista e secular, por exemplo, pode não perceber o chamado de sua alma. Deixe-me esclarecer uma coisa, mencionei pessoas que acreditam no niilismo ou no ateísmo, e não estou dizendo que essas pessoas operam a partir do coração superficial e da mente inferior. Eles podem acreditar que Deus não existe e que o universo é indiferente, e ainda podem estar operando a partir da mente superior e do coração mais profundo. Da mesma forma, pode haver alguém que acredita plenamente em Deus e na alma, mas opera a partir do coração raso e da mente inferior. Os sistemas de crenças não são os catalisadores da inteligência comportamental. Pode ser um fator, mas não um fator. Como eu disse antes, vivemos em mundos multidimensionais complexos, e um único fator não dita ou exclui. Ele só pode influenciar. É fácil pensar no sagrado e no profano como opostos polares. Mas eles são realmente elementos da mesma experiência de elevar nossa consciência para que possamos incorporar comportamentos virtuosos em nossas vidas. E qual é o seu sistema de crenças ou quanto você professe sua adoração a Deus? Deus ou se você se preocupa com o bem-estar de sua alma? Estas não são a chave. A chave, como sempre foi, é a inteligência comportamental. A inteligência comportamental é a maneira de interagir com o universo. Não é a única maneira, é a maneira avançada. Todo mundo tem o potencial de experimentar essa interação. A maioria das pessoas foi ensinada e informada de que o universo é uma extensão escura e sem vida de espaço vazio. Isso se deve à ignorância. Mesmo nossas melhores mentes podem identificar apenas cerca de 2% do nosso universo físico, o resto é matéria escura e energia escura, e eles não entendem o que é, como funciona, de onde vem e qualquer coisa além de suas características gravitacionais. Permanece um mistério completo e absoluto. Eu vejo desta forma, primeira fonte ou Deus ou Criador ou Universo, como você quiser pensar sobre ele, transmite sua energia inteligente para tudo o que é, como fonte de inteligência ou espírito. Este espírito está em toda parte, inclusive em cada um de nós. É transmitido através de nós. É dinâmico, sempre em mudança. Ele tem a capacidade de responder a nós como podemos responder a ele. Em outras palavras, é interativo. Quando jogamos um jogo interativo no Nintendo ou em nosso computador ou smartphone, estamos interagindo com o design do jogo, esperando chegar ao checkpoint e continuar com os mais altos níveis de desafio, para completar o jogo e obter uma pontuação alta. A interação com o Source Intelligence é diferente. Não se trata de pontuações altas e completar o jogo. Trata-se de encontrar uma maneira de criar consciência dentro de si mesmo de tal forma que você possa criar e expressar as virtudes do coração em sua vida incondicionalmente. Você pode modulá-los com controle. Você pode combinar e sequenciar neles expressões significativas relacionadas a situações específicas, à medida que ocorrem. Você pode alinhar sua mente superior e seu coração mais profundo, a serviço da inteligência da fonte, e fazer isso de forma consciente, voluntária, cuidadosa e autêntica. Essa é a interação que se tem com o universo, e você aprenderá, ao longo do tempo, à medida que praticar isso, que o universo ouve, responde, readapta. Não digo isso literalmente, mas a imagem externa do universo, em no que diz respeito ao seu universo local,
Ele não é um brinquedo mecânico de corda que persegue sua missão imperturbável por um único campo da consciência humana. É tudo ao contrário. O campo humano, individual e coletivamente, molda a expressão do universo na Terra. E não me refiro à posição das estrelas ou dos planetas ou dos sistemas climáticos e assim por diante. Refiro-me aos detalhes de quem entra ou sai de sua vida, seu trabalho, sua missão, suas interações emocionais com as pessoas, o que você lê e estuda. Todas essas coisas, para citar apenas algumas, fazem parte da natureza complexa de a forma como o universo responde ao seu campo. Do que você expressa através do seu instrumento humano. De certa forma, se você quiser humanizá-lo, pode dizer que você e Deus são parceiros. Quanto mais você vê o valor dessa colaboração, mais você pode ver e sentir os resultados da interação. Mark, essa é a ideia de que não existe coincidência. Tudo está interligado e tem um propósito. James, não realmente. Esse conceito é mais passivo, onde os eventos do mundo são vistos como guiados de cima por uma mão mais sábia, e você se rende aos seus impulsos, motivações, percepções e vontade. Essa entrega é um ato de passividade. A interação, por outro lado, é uma colaboração. A energia é trocada, não simplesmente aceita. As missões são cocriadas e até cofundadas. Na interação e colaboração há autorresponsabilidade. Existe um sistema de feedback. O universo não é autoritário. Mark, considerando que estamos sempre mudando nossa posição dentro do universo. Em termos de espaço-tempo, tudo é dinâmico e complexo, e nós somos. Somos humanos com todas as nossas falhas e com uma visão limitada de o que está acontecendo. Parece que se render a um poder superior não é uma má ideia. James, a abordagem passiva nega interação e colaboração. O papel do instrumento humano é limitado. Por exemplo, eu sou uma folha no rio. Isso é rendição, sou uma artista com pincel e tela, com uma musa poderosa para me inspirar. Essa é a interação. Tudo o que é complexo na aparência grita para nós, está além de sua capacidade. Esses são os medos da autorresponsabilidade. Assim, a maioria das pessoas se rende à cultura ou ao Criador. Deixe-me lhe dar um exemplo. Conheci uma pessoa que era assombrada por um passado. Uma experiência negativa. Algo que ele não podia perdoar. Eu disse a ele que o perdão era sua chave, mas tinha que ser incondicional. Ao que ela disse, não é possível. Ela precisava que a pessoa admitisse seu erro e pedisse desculpas, mas ela me disse que eu poderia ter que esperar muito tempo. Se ela perdoasse incondicionalmente, não teria que esperar. Ela olhou para mim e me disse que só Jesus pode perdoar incondicionalmente, não pessoas normais como ela. Esse era o seu ponto de vista. Expressar as virtudes do coração incondicionalmente é reservado para pessoas como Jesus. Não é reservado para qualquer um. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um não pode. Não há nenhum sistema de reserva de qualquer maneira. É escolha. É uma colaboração com o universo. É ver a própria coragem de liderar, em vez de seguir o outro. Ser ativo, em vez de passivo. Mark, por que é tão difícil praticar virtudes como o perdão incondicional? Acho que a maioria de nós sabe o que essa mulher quis dizer. Às vezes parece impossível operar incondicionalmente. James, você vê, a maioria das pessoas está paralisada dentro de suas cabeças, principalmente no lado esquerdo e principalmente no cérebro reptiliano. É fácil de fazer. Os criadores da cultura tornam mais fácil para nós vivermos nessa parte de nosso instrumento humano e baseiam nossas decisões e sistemas de crenças nela. Então pensamos com nossas mentes inferiores, e nossa orientação do coração é superficial. Nesse estado, o ego decide. As decisões são orientadas pelo ego, e eu diria que culturalmente alinhados, é o que tendemos a confiar. Quando o ego está conduzindo as decisões, então a ideia de perdão incondicional ou compaixão ou apreciação é quase impossível. Marcos, por que isso? James, porque este é o longo caminho. O caminho da autorresponsabilidade. A maioria das pessoas quer ser recompensada rapidamente. Eles querem ver os resultados rapidamente. Eles querem ganhar elogios rapidamente.
Agora, mais do que nunca, a tecnologia oferece respostas rapidamente, com um comando de voz para a Siri ou um clique do mouse para o Google. Soluções. Agora, quanto mais rápida a solução, mais o ego é gratificado. A solução rápida, no entanto, não traz nenhum senso real de competência ou sabedoria interior. Há um buraco nisso. A fabricação. Para garantir esse senso de sabedoria, você precisa estar disposto a persistir e se comprometer com um longo caminho, onde você é o condutor das emoções sinfônicas criadas pelo seu coração mais profundo e pela sua mente superior. De certa forma, você é um motorista. O braço esquerdo é o coração mais profundo, e o braço direito é sua mente superior, e juntos eles tocam a música que chamamos de emoções. Se você opera em coerência, você cria música, não distorção ou ruído. A maioria das pessoas, ao conduzir suas emoções, não usa seus braços como eles os balançam fora de sincronia, e as emoções se expressam de acordo. Às vezes o estresse faz isso, às vezes drogas, às vezes velhos hábitos. Às vezes por exaustão, às vezes a cultura parece gritar, faça assim. Temos muitas razões, por isso é tão importante o coração para que você possa recuperar o equilíbrio ao deslizar na casca da banana. O longo caminho não é para aqueles que estão limitados pelas necessidades do ego, porque é o ego que anseia pelo domínio rápido, resultados rápidos. E o verdadeiro benefício para os outros desses resultados rápidos não é prioridade ou objetivo. É a recompensa da vaidade e do glamour, em suas várias manifestações, que realmente motiva o ego. Marque, muitos caminhos têm a mente como aspecto-chave da descoberta espiritual. E você fala sobre o ego, que é um aspecto da mente. É esta a razão pela qual o caminho longo é difícil. Porque a mente é a peça central. James, a mente procura causas. É uma calculadora de causa e efeito de muitas maneiras. O ego procura se associar a causas como mudanças climáticas, partidos políticos, religião ou cultura ou controle de armas ou proteção do emprego, etc. A lista é muito longa. Quase tudo é atividade relacionada a causas, e a mente adora fazer parte de algo que está evoluindo, uma agenda com a qual a mente concorda ou ressoa. Também permite um senso de comunidade. A própria causa. Quando os materiais Rainmakers foram lançados, eu sei que muitas pessoas se perguntaram por que eu tinha escolhido permanecer anônimo. Lyricus não é uma organização terrena. Não há nada para se juntar por uma razão. Não há nenhuma causa que estamos tentando alcançar. Mark, mas a descoberta do grande portal não é uma causa. James, não. Não é. O grande portal é uma descoberta tecnológica, e não será feito como um esforço baseado em causas, mas será uma descoberta que surge do nada, onde ninguém jamais teria previsto, e aqueles que descobrirem não vão entender realmente o que descobriram até que outros intervenham e demonstrem sua importância. Quando os controladores tentarem contê-lo, escondê-lo, cobri-lo com medo, então a causa começará e então se concentrará em consolidar a tecnologia e torná-la acessível a todos. Existem organizações na Terra agora que estão trabalhando silenciosamente para essa descoberta, mas carecem dos recursos necessários para realizar suas ambições. A descoberta será feita por organizações bem financiadas que buscam um objetivo diferente. Eles farão as descobertas por acidente, e as organizações com menos recursos irão incorporar as descobertas e mudar seu propósito. Assim, a descoberta em si não é uma iniciativa baseada em causas, mas uma vez que a descoberta é feita e solidificada, torna-se uma causa, para proteger e distribuir em domínio público. Mark, você quer dizer a descoberta científica da alma humana, correto? James, sim. Eu ia mencionar em uma de suas perguntas anteriores, Lyricus vê a mente e o coração operando em uníssono. Não é que um conduz e o outro segue. Ambos estão cocriando dentro do indivíduo a capacidade de incubar a consciência do soberano integral. Para alimentá-lo. Esta é a consciência de unidade e igualdade, juntamente com o individualismo que não se baseia no ego. É a consciência que está nascendo na Terra, e o grande portal é a força tecnológica que ajudará a desencadear sua presença na humanidade. Mark, eu sei que você escreveu sobre isso nos materiais do Lyricus, mas por que alguém iria querer encobrir a existência da alma humana?
Eu posso entender por que os controladores iriam querer encobrir ETs ou projetos classificados, mas a alma. Por que eles tentariam encobrir isso? James, porque é o jeito dos controladores, controlar. Sempre que novas descobertas são feitas, elas são rapidamente avaliadas por sua capacidade de alterar a estrutura de poder existente, seja de forma positiva, ou seja, para melhorar o controle, ou de forma prejudicial, para diminuir o controle. Mark, mas se os controladores estão suprimindo a oportunidade da humanidade de crescer espiritualmente, como a humanidade sairá do controle? James, os controladores fazem parte do sistema de promoção. Eles não estão controlando o sistema. O sistema é muito extenso. É uma rede que se estende por toda parte e para todos. Nenhum grupo ou entidade a controla. Eles simplesmente pensam que controlam uma pequena, muito pequena, parte do sistema chamada Terra Material. Mesmo isso, eles realmente não controlam. Veja a internet, por exemplo. Os controladores inicialmente pensaram que a internet seria útil para o controle da inovação educacional por meio da ARPANA. E então pensaram que introduziria uma infraestrutura de comunicação dentro do complexo industrial militar via da ARPANA. O que eles não viram foi o transbordamento na vida dos cidadãos. É um efeito do capitalismo. Quando a World Wide Web entrou em cena, eles esperavam que ela ficasse no domínio dos negócios. Bancos, indústria e assim por diante, mas como sabemos, é o sistema de comunicação global. Agora, os controladores se adaptaram para tentar usá-lo para vigilância, aquisição de dados pessoais, serviços bancários e assim por diante, mas os controladores nunca quiseram que a internet se tornasse o que é. Portanto, a premissa de que a humanidade é diminuída em sua capacidade de crescer espiritualmente por causa dos controladores é simplesmente falsa. Eles o tornam mais desafiador, que é a forma como o sistema é projetado. As almas não encarnam em um instrumento humano para experimentar facilidade e felicidade espiritual. Eles experimentam voluntariamente essa separação da inteligência da fonte. Você sabe quando encarna que será um desafio navegar até o seu coração e alma mais profundos. Eles sabem que será um desafio aprender a expressar as frequências mais altas do coração incondicionalmente neste mundo. Mas eles também sabem que haverá ajuda. Mark, e de que forma essa ajuda é oferecida? Quero dizer, de onde vem e como as pessoas o reconhecem. James, a ajuda está em toda parte. Não é uma coisa ou uma organização ou religião. A ajuda está em toda parte. É realmente a percepção e a atitude da pessoa que faz a diferença. Está em todas as coisas, então quando o indivíduo está pronto, ele vê algo ou sente algo ou aprende algo que o desperta, ativo para buscar seu eu superior. E de onde vem esse chamado à atenção varia enormemente para cada pessoa. Mas uma vez que eles acordam, eles vão procurar o que está escondido deles. Eles sabem instintivamente que algo está oculto, que a verdade está velada. Eles podem não chamar os controladores pelo nome ou título, mas sabem que eles existem, mesmo quando não gostam de admitir. Mark, e por que isso, James? Conheço muitas pessoas que ficam bastante desconfortáveis no momento em que você começa a falar sobre esses problemas do controle. James, é um pouco assustador. Interesse. Para a maioria das pessoas. É muito difícil acreditar que o mundo é reprimido. Essa humanidade é retida por ser mais fácil de controlar e mais compatível com o sistema. Esses são os velhos conceitos. Eles estão neste planeta há milhares de anos, e muito poucos em sã consciência duvidam dessa realidade. Então, como mecanismo de sobrevivência, eles preferem evitar discussões, e não há problema em fazer isso. Não há muito a ganhar falando sobre isso e ficando irritado com o argumento. A questão é, como um buscador da verdade, quanta ênfase deve ser colocada nele, porque no extremo, pode levar ao medo, frustração e até mesmo uma sensação de paranoia. E essas condições claramente diminuem a capacidade do indivíduo de expressar amor. Seu universo local. E esta é a sua primeira prioridade para a sua encarnação. Mark, estou feliz por você ter mencionado essa palavra. Amor. Recebi e-mails de pessoas perguntando por que não é mencionado nas 6 virtudes do coração. Você pode falar sobre isso?
James, é análogo a perguntar por que a luz branca não é mencionada no arco-íris. Você vê, o amor é as 6 virtudes do coração. O amor é uma mistura dinâmica dessas 6 expressões. Amor é compreensão, compaixão, gratidão, humildade, perdão e coragem. É a consciência situacional e a expressão dessas virtudes em seu momento, não apenas para outros seres humanos, mas também para plantas, animais, o Criador, a Terra, o Universo, a fonte de inteligência. Até você. Com as mudanças e mudanças espaço-temporais são encontradas novas energias, e estas podem ser aceleradoras ou podem ser freios na consciência. Em períodos de aceleração, a mudança está ocorrendo em um ritmo mais rápido. Então o amor é ainda mais importante, mas o amor que se entrelaça com as virtudes do coração com autenticidade. É por isso que o amor autêntico, neste momento, é o único requisito de um sistema de crenças. Mark, não sei se entendi. O que você quer dizer com amor autêntico? James, o amor é a expressão situacional das virtudes do coração. Para expressá-lo incondicionalmente, deve ser autêntico em sua expressão. Portanto, para quem professa seguir as 6 virtudes do coração, tem a responsabilidade de ser um praticante em autenticidade. Caso contrário, você não pratica o que acredita, e se for esse o caso, por que acreditar nisso? Então você vê que essa escolha, de ter uma vida centrada no amor, é uma responsabilidade. Se você ressoa com as virtudes do coração, se você entende seu valor, não apenas em sua vida e na de seus amigos e familiares imediatos, mas na definição mais ampla de unidade, então você também entende que eles devem ser praticados incondicionalmente. Caso contrário, eles são uma mera conveniência. Seu poder está em sua consciência e expressão incondicional. Mark, você já usou esse termo algumas vezes. Consciência situacional. Pode explicar o que quer dizer? James, as virtudes do coração vêm até você, e você as expressa. A consciência situacional, neste contexto, é simplesmente estar ciente, no momento, de sua entrada em seu universo local. Às vezes é muito óbvio. Às vezes muito sutil. Quase indetectável. É importante perceber o que está sendo dado a você incondicionalmente, assim como expressá-lo incondicionalmente. Você poderia chamar isso de compreensão precognitiva. Sua inalação é um exemplo. Traz vida. A água é outro exemplo. Uma palavra amável de um amigo é outro exemplo. A lista é muito longa. Assim, você se torna adepto de detectar como o universo e seu universo local estão lhe trazendo virtudes, mesmo quando elas não parecem estar presentes. Essa é a parte incondicional. A parte difícil. Mas tudo neste mundo é sobre ciclos e razões, e estes sempre modulam e mudam no espaço-tempo. É por isso que eu chamo isso de consciência precognitiva. Às vezes é preciso imaginar as virtudes, mesmo quando aparentemente ausentes. Eles virão a tempo. Mark, parece que a disfunção do mundo está crescendo de muitas maneiras, você sabe. Vamos tomar como exemplo a economia ou o terrorismo ou as catástrofes naturais. A aceleração das energias, se essa é a maneira correta de dizer, vem crescendo fortemente no ano passado. É como se alguém aumentasse o calor da cozinha e todos estivéssemos sentindo o estresse adicional, o que torna mais difícil ser grato ou praticar as virtudes do coração, pelo menos falo por mim. Alguns dizem que é o governo paralelo, alguns apontam para reptilianos ou inteligências extraplanetárias. James, os controladores são humanos. Eles são influenciados por outras fontes, mas são humanos e tomam as decisões finais. Isso é ganância e poder amplificados pela tecnologia. A tecnologia fornece insights detalhados e em ritmo acelerado que tornam a ganância e o poder ilimitados. Pelo menos para aqueles que têm acesso às tecnologias. Isso cria um desequilíbrio. O desequilíbrio cria incoerência energética. Essa inconsistência cria uma sensação de inquietação que beira a anarquia, e isso leva os controladores a aplicar novas tecnologias, novas leis para reprimir e cultura degradada para distrair. Isso intensifica o problema e recicla o descontentamento e o estresse.
Sim, agora é mais difícil ser praticante, principalmente quando o pico de incoerência é um evento destinado a aumentar o controle ou preparar as pessoas para serem submissas aos controladores. No entanto, a Terra, neste momento, é o campo de treinamento para aqueles que desejam exercer sua vontade e fazer a diferença, energética e materialmente. Se a humanidade quer uma paz sustentável e a boa vontade de todos. Na prática, será necessário reestruturar suas organizações, que os controladores usam para controlar. Isso requer um evento como o Grande Portal e, mesmo assim, nunca é fácil. No entanto, se não houver escuridão ou resistência, para que serviria uma nova luz? Mark, você está dizendo que a escuridão é, que foi permitido que as novas gerações que estão encarnando tenham um propósito. Não sei se te sigo. James, estou dizendo que os controladores têm um propósito projetado que permite que todo e qualquer ser humano sucumba aos controles e viva condicionalmente na mente do ego, ou receba e transmita do coração mais profundo e das frequências mais altas da mente. E viver sem condições com uma vida centrada no amor. Este último é o objetivo da maioria das pessoas que estão encarnadas neste momento. E embora possa parecer que as pessoas não conseguem atingir esse objetivo em todos os lugares que você olha, na verdade não é verdade. Alguns falham, sem dúvida, mas estão cientes desse objetivo dentro de si, e isso representa uma mudança importante. Mark, você quer dizer que a maioria das pessoas está ciente de que está aqui para viver uma vida centrada no amor? James, sim. Mas isso não é óbvio para a maioria das pessoas, e eu entendo. Mas se você pudesse olhar para a humanidade como uma fábrica que está fazendo dois produtos, um é o ódio e o outro é o amor, a relação amor-ódio mudou notavelmente nos últimos 50 anos. Só nos últimos 5 anos passou por outra mudança importante. E este é agora o ritmo do jogo em que estamos. O amor é dominante neste planeta. Os controladores gostariam de fazer parecer que o mundo está em crise e com medo, mas isso é uma ilusão apresentada pela mídia. O medo não domina. O amor é a frequência dominante neste planeta e continuará a ser. No entanto, não estou sugerindo que o medo é algo que vai desaparecer tão cedo. Você sempre estará vivo neste domínio. Experimente com suas almas e com a continuidade da vida. Mark, eu sei que você disse muitas vezes que a era da transparência está chegando e é por isso que o Grande Portal pode ser alcançado, mas parte de mim se pergunta por que o Lyricus não faz isso acontecer agora. James, essas coisas devem ser feitas pela humanidade contemporânea. Tem que ser um trabalho interno. Forças externas não podem intervir. Marco, por que? James, porque o livre-arbítrio é a coisa mais preciosa do universo. No momento em que um grupo começasse a se afirmar e interceder em favor de uma população, ele se tornaria um jogo de xadrez jogado pelos mais poderosos, os mais conscientes do grande quadro. E como eu disse antes, este é o momento, we the people. Este não é o momento para salvadores. A era da transparência exige isso. Mark, você disse anteriormente que o que é verdade para o quadro geral é verdade para o quadro pequeno, em outras palavras, como acima e abaixo. Você pode falar sobre isso? James, vou te dar um exemplo. Isso está relacionado a muletas ou gadgets nos quais as pessoas confiam. Esses gadgets são como nossos salvadores pessoais. Precisamos de um dispositivo para sincronizar nossas ondas cerebrais, ou precisamos de dietas especiais ou professores para nos guiar. Ou eu tenho que ler este ou aquele livro para entender completamente minha alma. Não, agora eu vou te dizer, não, nós não precisamos disso. Precisamos praticar as virtudes do coração e precisamos dele para formar uma aliança com o universo. Fazemos essas coisas sem condições. Sem ver resultados. Que definimos como resultados. Vivemos em equilíbrio e em unidade. Desenvolvemos nossa capacidade de orquestrar as virtudes do coração, mas, mais do que tudo, é sobre nós. Do nosso compromisso com a prática. Por exemplo, digamos que você encontrou um dispositivo que sincroniza suas ondas cerebrais. Você se sente ótimo. Você experimentou uma dimensão superior ou um estado diferente de consciência. Em um canto de sua mente, após a experiência, você percebe que é uma ocorrência não natural.
Não foi gerado apenas a partir de seus esforços. Não foi sua criação. Era um dispositivo. Ou, digamos que você tome uma pílula e ela lhe dê uma paz ou uma experiência divina ou uma conversa com um E. O que isso realmente faz por você? O longo caminho, o caminho que é baseado na sócia inteligência, não é sobre salvadores. É sobre ativação e autorresponsabilidade. Trata-se de aprender a receber e transmitir as frequências ultrafinas do amor em cada momento seu, com suas melhores habilidades, mesmo quando você se julga um fracasso. Pratique o perdão e a compreensão. Você tem experiências luminosas? Talvez não. Mas prefiro ser um alquimista do que um explorador. Mark, o que você quer dizer com alquimista? James, se o seu instrumento humano é baseado no medo, preso na rigidez do cérebro esquerdo, o cérebro reptiliano, é mais provável que você transmita medo, insegurança e depressão, por exemplo. Essas emoções são uma forma de energia e, como toda energia, são conservadas. Em certo sentido, a energia nunca é criada, transformada ou reciclada. Posso pegar a energia que é densa e fechada e posso transformá-la em uma energia que está se abrindo para a frequência do amor. Posso ser um alquimista da energia, em vez de tentar transformar ferro em ouro, transformo raiva em bondade. Ou depressão em interconexão. Ou indiferença em compaixão. A energia então informa a matéria. Energia é muitas coisas para os padrões humanos. Pode ser energia física usada para produzir algo como um emprego ou praticar um esporte. Pode ser energia emocional lidando com amor ou raiva. Pode ser uma energia mental que nos ajuda a resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Pode ser uma energia espiritual que ativa e mantém nosso interesse na cultura da alma. Esses diferentes tipos de energias têm frequências diferentes. Algumas são energias condensadas, são energias pesadas. Alguns são leves. Todos nós sentimos esses diferentes campos de energia em salas ou espaços públicos ou na natureza, e todos nós os sentimos dentro de nós mesmos. Às vezes estamos otimistas e alegres, e a energia, pelo menos emocionalmente, é leve e fácil. Outras vezes, estamos carregados de decepção, medo ou frustração. Sentimos essas energias. Para nós não são abstrações ou palavras no papel. Eles têm uma realidade visceral em nosso universo local. Ser alquimista é ser capaz de transformar energia. Mude a energia. Não deixar que as densidades se acumulem e se calcifiquem, porque são essas coisas que nos pesam e dificultam o exercício de nossa capacidade de ser alquimistas para nós mesmos e para os outros. Os exploradores, por outro lado, gostam de adquirir informações, conhecimentos, dados e, claro, experiências. Isso pode ser maravilhoso, então não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é apenas um caminho diferente. Eles são buscadores. Eles buscam o conhecimento para experimentar um estado mais próximo da verdade, mais próximo da sabedoria. Este mundo parece esconder muito bem a verdade. Muitas pessoas sentem que é vital colocar muita energia nessa empreitada, caso contrário, a verdade escapará deles. Refiro-me a esses buscadores como exploradores. No entanto, por trás dessa aquisição de conhecimento há uma questão que se corrói. Foi para isso mesmo que vim aqui. Por que encarnei? Para adquirir conhecimento. Especialmente, como mencionei antes. Para alguns, a resposta é sim. Para muitos, no entanto, a resposta é que eles se tornaram alquimistas. Você veio para experimentar a transformação das energias. Eles encarnaram para se tornarem receptores e transmissores dessas energias superiores, e para trabalharem com essas energias conscientemente, corajosamente. E mais importante, com todo o coração, com o melhor de suas habilidades na época. Como você pode imaginar, esses não são caminhos exclusivos. As pessoas podem fazer as duas coisas e, muitas vezes, o explorador-buscador torna-se principalmente um alquimista na última parte de sua vida. O explorador é preenchido principalmente com os vários caminhos e, finalmente, percebe que todos são tributários do longo caminho, e a verdadeira razão de estar vivo é demonstrar o exemplo de um alquimista. Mark, existem outras etapas ou categorias. James, eu não sou um grande fã de pessoas que categorizam,
Então, com essa ressalva, eu vou dizer que ativadores são um grupo de buscadores. E o que eu quero dizer com isso é que eles estão procurando por estímulo e não tanto muita informação ou conhecimento. Embora, novamente, sejam proporções. Eles tendem a ser mais jovens. Eles tendem a ser experimentais em sua abordagem ao mundo espiritual, muitas vezes descobrindo fenômenos psíquicos ou professores carismáticos que serão a porta de entrada para eles aprenderem sobre o mundo espiritual. Eles estão interessados em ter uma experiência direta, pois estão buscando ativar suas missões ou propósitos espirituais. Marcos, algum. Outro. James, dormentes vêm em muitas variedades. Adormecidos. A palavra soa um pouco crítica, eu acho, e essa não é minha intenção. Os adormecidos têm seu propósito, e muitas vezes pode ser um livro ou uma experiência, além de serem grandes alquimistas. Eles só precisam de ativação. Às vezes os adormecidos viram muitos caminhos, muitos professores, e não tinham nada. Nada foi convincente, ou talvez eles encontraram corrupção em sua organização ou perceberam que seu professor era menos que impecável. Eles tiveram uma experiência ruim em sua busca pela dimensão espiritual e adormeceram novamente, buscando conforto familiar no mundo material e tentando reinventar sua vida como uma personalidade guiada pelo ego. Dorminhocos também podem ficar satisfeitos em se conformar com a ordem social. Então eles aceitam o mundo como um lugar onde a aquisição de objetos materiais é rei. Mas os adormecidos sabem que algo está faltando, e isso é uma prova. Mark, prova. De que? James, que o mundo é apenas tridimensional, físico, e que o consumo é rei. Eles se perguntam por que a maioria da população mundial acredita em Deus, mas se comporta como se ele não existisse. Eles se perguntam por que existem santos. Por que os místicos escrevem materiais semelhantes ao longo do tempo? Por que alguns experimentaram essas realidades alternativas ou alguns têm habilidades incríveis que não podem ser explicadas? Eles muitas vezes tiveram experiências extrasensoriais ou eventos próprios, que não podem explicar. Há uma lista muito longa de coisas que os empurram e os estimulam a se perguntarem se devem permanecer dormindo. O teste, neste caso, não é se Deus existe. Para eles, a prova é que não existe Deus. Ou um reino espiritual. O último grupo que vou mencionar é o dos ausentes. São aqueles cuja encarnação foi interrompida por algum evento ou série de eventos que os colocaram em uma trajetória de dor, culpa, ressentimento, raiva, medo, etc. Eles se perderam nos mundos material e espiritual, e esculpiram seus próprios mundos para sua segurança, ou assim pensavam. Estes são muitas vezes mundos de fantasia ou imaginários que não são reais, nem úteis para suas missões como almas encarnadas. Ainda existem outros, mas estes lhe darão uma ideia geral dos diferentes grupos. Novamente, uma pessoa pode estar em todos esses grupos e as proporções podem mudar com o tempo. Outros podem estar predominantemente em um grupo, ter algo surgido em sua vida, de repente, migrar para um novo grupo. Mas o grupo com o qual os Wingmakers estão alinhados, pelo menos principalmente alinhados, é o alquimista, porque lá ele pode ser uma força poderosa para o bem. Lá, você pode impactar um planeta inteiro, porque você está em um relacionamento de confiança com a inteligência da fonte que vive dentro das virtudes do coração. E não é necessário acreditar em Deus ou em uma religião ou em um professor. Você só terá que praticar as virtudes de seu próprio coração em sua própria vida no momento. É realmente simples assim, embora a prática seja desafiadora, o processo é um pouco modesto, sem frescuras, rituais ou técnicas, além daqueles que você mesmo cria. Mark, James, quero respeitar seu tempo. Esta entrevista já passou o tempo que eu havia solicitado. Há mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes de encerrarmos? James, deixe-me dizer que gostei muito da nossa conversa. Sei que demorou um pouco. E peço desculpas. Às vezes começo a falar e é difícil parar. Talvez possamos fazer isso de novo. Mark, a cada 5 anos mais ou menos.
James, bem, talvez possamos fazer isso com mais frequência. Marcos, espero que... Sim. James, obrigado por sua ajuda, Mark, em fazer esta entrevista juntos. Mark, o prazer é meu. Obrigado pelo seu tempo, Tiago.